Fala galera, tá entrando no ar mais um episódio da entrevista com os aprovados do Time Foco, temporada especial Medicina UERJ 2021. A UERJ que passou por adiamento, outro adiamento, mudança de edital, um perrengue danado, mas bravamente eu tenho um time de aprovados que conseguiu superar todas as maluquices desse ano de vestibular com pandemia junta e misturada e hoje são calourinhos, ou melhor, hoje você vai conhecer uma calourinha chamada Luísa Pimenta, aprovada na Medicina UERJ. Fica comigo que depois da vinheta você vai saber tudo, todos os detalhes, inclusive os sórdidos sobre a aprovação dela. Boa notícia pra você que quer ser aprovado no vestibular de medicina da UERJ ainda esse ano. Vai rolar a jornada da aprovação Med UERJ na semana de 18 a 22 de outubro. Um evento 100% online e gratuito em que vamos te ensinar tudo sobre como ser aprovado na medicina UERJ. Então, clica nesse botão e se inscreva agora. Com vocês, Luísa Pimenta, que não tem nada de sórdido pra contar, gente. Pai, vó, vocês que estão assistindo, fiquem calmos, eu não sei de nada que vocês não saibam. A única coisa, assim, um pouco mais apimentada que ela tem mesmo é o sobrenome. De resto, ela é tímida, quietinha, fala baixo, tava com medo danado de não ser aprovada até o último minuto. Não tem nada de sórdido, né, Luísa? Mas conta aí mais um pouquinho. Quantos anos a Luísa tem? Como é que foi essa trajetória de vestibular? Tem uma coisa legal que eu acho importante você contar, que muitas das pessoas que sentam aqui pra contar suas histórias de aprovados falam, porque eu já queria ser médico desde os 5 anos de idade, porque no meu 6º ano eu já estudava pensando no vestibular de medicina e com você foi tipo, nada a ver. Conta mais, apresenta a Luísa pra galera. Tá bem. Eu tenho 20 anos e a medicina foi surgindo pra mim aos poucos e como uma possibilidade. Não surgiu uma certeza, não surgiu como um sonho. Eu fui, né, como todo mundo geralmente vê série de hospital, House, Grey's Anatomy. Aí chegou o ensino médio, fui conversando com alguns professores. E foi surgindo também uma vontade, de ajudar as pessoas a ter uma vida mais saudável. Comecei a me interessar sobre isso. E aí, falei, ok, uma possibilidade plausível. E aí, fui estudando o ensino médio, sabendo que, assim, talvez eu precise, a nota de corte talvez tenha que ser muito alta, então eu tenho que me dedicar para conseguir isso. Então, assim, fui no meu ensino médio todo me dedicando, pensando que existe a possibilidade de eu ter que ter uma alta performance. Mas não tinha, poderia mudar totalmente. Então, fui cortando os cursos aos poucos e cheguei no 3º ano do ensino médio. Tava entre medicina e letras. Aí fiz o Enem, sem saber exatamente para qual que eu ia. Fiz o Enem bom, mas não era uma nota competitiva para medicina. E aí eu coloquei letras como segunda opção. E passei. Então a minha ideia era fazer um semestre de letras para poder me decidir, assim, na prática, né? Experimentar. Exatamente. Mas sem deixar a medicina totalmente de lado, porque eu sabia que se eu tivesse que começar um semestre depois, eu teria que correr muito atrás. Então eu fazia um cursinho de carga horária bem reduzida. E aí, quando as aulas iam começar, veio a pandemia. Aí o patinho, quen. Tudo parou, né? E aí eu comecei a pensar. E aí eu vi que eu não me via atuando naquela área. Eu gostava muito, assim, eu ainda tenho muito interesse, mas não me vejo seguindo isso profissionalmente. Como profissão, né? Exatamente. Aí eu falei, tá bom. Então, a medicina... Já que tá a pandemia, eu tô em casa, todo mundo isolado. E se não era letras, então só sobrou medicina mesmo. Então, vou me dedicar pra isso. E fui seguindo pra medicina até agora. Aí, quando foi no final de 2020, através de uma amiga que já fazia foco, surgiu o foco medicina na sua vida. Isso já era ali mais ou menos, sei lá, outubro, por aí, de 2020. Foi no período que veio o intensivão da UERJ no YouTube de vocês. Aquele primeiro evento que vocês fizeram voltados mesmo pra UERJ. Que foi o desafio da aprovação. Isso. Boa. Aí eu acompanhei tudo, adorei a dinâmica, achei que o curso estava muito bem estruturado. E eu já tinha ouvido falar muito bem, né, de quem estava aqui dentro. Então eu falei, tá bom, vou fazer a reta final UERJ com eles. E consegui entrar. E a medicina foi cada vez se aproximando mais, né? A medicina foi ganhando cada vez mais espaço no coração. E aí você entra
justamente no período de reta final UERJ. E como é que foi essa adaptação? Tipo, tinha uma rotina de muitas aulas, material didático, como é que foi? Aquela coisa, expectativa versus realidade, que às vezes a gente fala, é péssimo, né? Quando a gente fala do nosso próprio trabalho, é meio clichêzão. Então, assim, fala totalmente de coração aberto, assim, do seu ponto de vista. Expectativa versus realidade, como é que foi chegar ao time? Como é que foi participar dessa reta final? Tá. Eu conheci o seu trabalho, né, na Comu. Então eu sabia que era Essa era a parte sórdida, ela já era vulgar. A revelação vem aí. Então eu já sabia que era uma coisa muito séria, muito centrada, mas ao mesmo tempo muito família. Então eu sabia que eu ia ter uma preparação muito bem específica e que eu ia ter uma base boa para conseguir ir bem nessa prova. Então eu tava realmente confiante e vocês entregaram o que vocês prometeram de todas as partes da equipe, né? Então, assim, eu gostei muito. Foi uma adaptação de ter que cumprir o cronograma mesmo, mas em pouco tempo eu consegui me adaptar bem e seguir. Tipo, eu realmente fiz as apostilas, assisti as aulas, consegui estudar aquilo que eu realmente via que eu precisava ir um pouco mais além. Mas foi, tipo, consegui. E quando você começou ali, as primeiras aulas, a dinâmica do curso de reta final, muita gente tem curiosidade sobre isso, né? Ah, mas como é que é? As aulas são teóricas, as aulas são de exercícios, a gente revisa a teoria nas aulas, e eu tento explicar de todas as formas, mas, tipo, tenta explicar você, assim, com o teu olhar de como era essa dinâmica mesmo mais prática. As aulas, elas são baseadas em listas de exercício, mas tem todo um checklist com base no edital da UERJ. Então, a gente vai rever tudo, com certeza. E, às vezes, a gente vai ver mais de uma vez se o assunto for muito recorrente. Então, você sempre faz a lista e aí você vê a aula. E, a partir da correção dos exercícios, você vai revisar a teoria muito bem e você vai ficar tranquilo. E aí você vai conseguir checando, tipo... Isso é legal, né? Você vai dando uma tranquilidade e uma coisa de, tipo, tô no caminho, tá chegando. E deu pra fluir bem. E você foi conseguindo construir essa confiança ao longo das semanas? Porque, assim, inicialmente era um curso de reta final focado no exame discursivo. Aí vem a UERJ e fala, e então, não vai ter mais exame discursivo, agora vai ser exame único. Foi um baque pra você? Essa primeira notícia da mudança da prova foi... Eu fiquei completamente perdida, porque na minha cabeça já tava tudo decidido. Tipo, passou o Enem, vai vir a reta final UERJ, eu vou ter aula com a Fernanda, vou ter aula com a Carol, vou ter aula com o Júlio, vou focar nessas áreas mesmo. E tudo certo, já tenho uma base boa, tô confiante que eu vou conseguir acompanhar. E aí veio a notícia e eu fiquei... Aí volta a matemática, e aí eu pensei, virou um Enem. Isso. E eu fiquei desesperada, falei com a minha amiga que era aqui do curso já, a gente assim, o que a gente vai fazer agora? Vai reorganizar tudo. E aí, sabe, confiando em vocês. Mas eu tirei uns dias pra realmente digerir essa ideia e voltar aos pouquinhos, porque senão você se atropela, né? Sim, total. E aí você não tinha mais que nessa preparação de reta final, primeiro que tudo não se acabaria em abril como a gente imaginava. A gente estendeu isso até o dia 18 de julho. Sim. Segundo, que você não tinha mais que dar conta só daquelas 3 matérias que eram mais a bolha do conforto. Você teve que adicionar as outras matérias, como você falou, me trazendo a janela Enem aberta de novo. Mas aí, beleza, o curso tem um plano pra mim, a gente tem a estrutura pronta, vou fechar o olho e vou me jogar e fazer minha parte. Como você foi adquirindo a confiança ao longo do caminho de perceber, cara, mesmo com essa mudança de padrão de prova, eu tô no caminho certo, eu tô conseguindo me preparar, tipo, foram os resultados dos simulados, foram os feedbacks, o que foi te trazendo aos poucos essa sensação de que tinha uma chance ali? Eu acho que tem a ver com essa questão do treino mesmo. Como a gente ganhou muito tempo pra estudar, a gente reviu muita coisa. Então tinha vezes que eu pegava uma lista de física, por exemplo, que há um ano atrás não seria exatamente a minha zona de conforto. E eu falava, poxa, assim, fazia... sei lá, a gente tinha 10 exercícios, eu fazia 9 com facilidade e o 10º era uma coisa que eu precisava rever. Então eu vi, assim, os meus resultados no simulado estavam constantes e estavam numa nota, assim, boa, mas isso é um outro ponto. Quando eles mudaram o modelo da prova, eu falei, impossível, porque, sabe, as notas de corte vão ser tava com 92,5 do ano anterior. Eu pensei, só quem tirar, tipo, de 95 pra cima vai passar. Então, assim... Isso é muito legal, a Luísa tá falando, porque entra bem naquela coisa que a gente fala do quanto ficar tentando controlar o que você não tem controle
desperdiça sua energia e cria monstros maiores do que os da realidade, sabe? Muitos alunos viveram essa dinâmica que o Luiz acabou de falar, de ficar assim, não vai dar, agora já era. Inclusive, vários desistiram. Sim. Desistiram, tipo assim, abandonaram a UERJ, desperdiçaram uma puta oportunidade, porque eles colocaram na cabeça que seria impossível. Ficou mais difícil, né? E aí, como é que foi lidar com isso? Esse foi o primeiro baque, né? Vai estar muito difícil, mas eu falei, eu tô seguindo o cronograma deles, eles estão falando. Você sentia essa coisa que eu escuto muitas pessoas falarem assim, cara, eu tô no melhor lugar. Você sentia isso de verdade? Eu sentia que eu tava amparada. Então, eu tava recebendo feedback de simulado, eu tinha a minha amiga aqui dentro, tipo, era uma coisa que no outro curso eu não tinha, era tudo EAD, então era muito impessoal. Então aqui eu tinha essa rede de apoio, tinha um contato direto com você, com os outros professores. Era EAD também, isso é engraçado, mas o vínculo constrói, é diferente. E eu tinha essa pessoa dentro do curso que tá vivendo a mesma rotina que eu. Então a gente pegava o mesmo simulado, tipo, essa questão aqui você entendeu? Não, vou tirar dúvida com a Carol, vou tirar dúvida com a Gabi. E a gente vinha e trazia, assim, discutia coisa de redação, ficava uma coisa mais próxima e não tão pesada. Porque deixava menos espaço pro, vai ser muito difícil, não, a gente tá se preparando, sabe? Então a gente tá fazendo certo. E foi assim. E aí, como é que foi lá o dia da prova? Olha, foi diferente das outras provas que eu já tinha feito, porque, assim, como eu te disse, eu achava que a nota de corte ia ser altíssima, achava que o desempate ia ser uma coisa de doido, mas, então assim, eu não tava confiante com certeza eu vou passar, porque eu achava que tava muito distante. Mas eu também tava assim, eu estudei muito, eu me dediquei muito, eu fiz todas as listas, eu assisti as aulas, eu tirei as minhas dúvidas, então eu não posso botar isso a perder. Então eu cheguei na prova, assim, pra realmente chegar lá centrada, sabe? Fazer o que eu sabia fazer, colocar pra fora tudo que eu tinha treinado, aplicar a minha estratégia e deixei de lado não deixei de lado, né? Porque eu tive que voltar, mas não dei importância tão grande quanto tinha acontecido na prova do Enem, por exemplo. As questões que eu tinha, o enunciado estava mais ambíguo, que eu tive mais dificuldade, ou então uma noite mal dormida, que no caso da UERJ não dormi nada. Então, de tanta ansiedade, né? Com certeza. Mas isso me atrapalhou no Enem, porque eu cheguei lá, e aí como no Enem eu também tinha visto vários obstáculos no dia da prova, eu cheguei assim, poxa, como é que você tá esperando passar se você não dormiu direito, se essa questão aqui tá muito difícil, você não tá no seu máximo. E na UERJ não. Todas as vezes que eu começava a pensar, tipo, você não dormiu direito essa noite, ou então, poxa, essa questão aqui vale 1,5 ponto, pode definir sua aprovação. Não, eu falava, essa prova aqui é minha, tipo, não essa prova é minha do eu vou passar, mas essa prova é minha do eu vou colocar aqui tudo que eu sei. Eu tô preparada. Sim, foi muito esforço, foi muito tempo, então assim, eu sabia que eu tava, poxa, teve um intervalo muito grande entre o Enem e a UERJ pra eu repetir os mesmos erros, sabe? Então eu queria sentir essa melhora a partir da prova que eu fizesse ali. E aí veio o resultado. E aí, como é que você encarou esse resultado? Tipo assim, uhul, passei, com certeza, tô de boa, tô de férias. Como é que foi? Não. Primeiro que eu não corrigi a prova, porque, sabe, especular demais não funciona pra mim. É uma coisa que eu vou começar a pensar demais e aí eu não vou conseguir dormir, vou ficar pensando só nisso. Então, mas aí, não corrigi a prova, só corrigi a prova quando saiu a nota. E a nota foi boa, eu tava com 92, e o Júlio falou que o corte devia ser mais ou menos 91. E na minha cabeça, 92 é só um ponto acima de 91. Já era. Não dá pra garantir nada. E aí eu mandei mensagem pra você, e você, cara, eu acho que você tá dentro, pode relaxar. Aliás, sobre essa coisa de mandar mensagem, eu queria até contar uma coisa que me tocou muito, de verdade, sabe? São muitos anos de vestibular, são 8 anos de foco, são muitas histórias, assim, nossa, são centenas de histórias que a gente vive muito intensamente, mas aconteceu uma coisa com a Luísa que me marcou, sabe? Que depois da prova da UERJ, ela mandou uma mensagem, tipo, uma mensagem muito carinhosa, assim, uma mensagem muito fofa, dizendo o quanto todo aquele período tinha sido importante para ela, o quanto ela reconhecia que tinha crescido e agradecendo por tudo e frisando, assim, uma coisa que é a mais marcante, que é o independente do resultado.
era reconhecer a nossa luta como time, né? Como uma equipe. Até ali, e o resultado seria uma consequência. E aquilo foi tão grandioso, e eu sentia muito no meu coração que ela estava pronta. A gente já tinha tido algumas conversas sobre isso, porque a gente acompanha, né, cada boletim, cada desenvolvimento, a gente vai acompanhando tudo daqui dos bastidores. E eu já tinha tido a oportunidade de falar isso pra ela. Só que ela, muito, né, receosa, tímida, cuidadosa. Acho que muito cuidadosa com a frustração. A gente tem muito medo de se frustrar e por isso a gente se protege tanto, né? Muitas vezes a gente não se empodera, a gente não acredita nessa fortaleza que a gente é, porque a gente tem medo de se frustrar, então é uma proteção. Mas a gente já tinha trocado ideia e ela mandou essa mensagem muito fofa, assim, tipo, eu tô entrando de férias, mas antes de... Eu não vou corrigir, mas antes disso eu quero agradecer. E aí, quando veio o resultado, a Luísa estava contando, ela até o último minutinho ali, ela ficava tipo, ai, um ponto a mais só, não vai dar. E deu. E aí, como é que foi o dia que você recebeu a notícia mais esperada que tinha dado certo? Eu acordei cedo, né, porque... O dia antes do resultado foi um domingo e era Dia dos Pais. E a UERJ é famosa por jogar as coisas um dia antes. Nossa. Total. UERJ, para de fazer isso com o nosso coração. Favor, pense na sanidade dos calorinhos. Aí, assim... E a minha família toda envolvida, né? Tipo, principalmente meu pai e minha mãe. Então, o meu pai sabia que eu podia sair a qualquer hora. E eu falei assim, tá bom, a gente vai almoçar, mas eu acho que assim... Eu não quero estender esse almoço de família pra muito depois, porque é capaz de ou eu chorar de alegria ou eu desabar na mesa mesmo, sabe? Então a gente saiu do almoço e eu passei a tarde atualizando a página. Desculpa, pai, sacrifiquei seu Dia dos Pais. Mas, e assim, e ele, não saiu nada, e nada. E assim, realmente, aí eu falei, tá bom, então amanhã tem aula, vou acordar cedo, acordei, tipo, umas 6 horas, porque tinha lead, né? Então, acordei. Vou treinar, vou pra minha atividade física pleníssima. Não sabia que horas eles iam liberar aquilo. Aí, eu fui, tipo, antes da atividade física, eu vi que não tinha saído. Fiz o treino, fui tomar banho, começou a primeira aula, Vitor Maurício, né? E eu com a aula dele aqui e a aba da UERJ aqui. F5. Assim mesmo. Aí, quando saiu, eu parei assim, meus pais não estavam no quarto, não, eu tava assistindo a aula. Aí eu falei assim, gente, saiu o resultado, vem aqui. Ai, que alegria. Aí vieram os dois assim, e eu toda tensa, assim, né? Não queria, sei lá... Que até o último minuto eles têm a sensação de que na verdade, a UFPR fez isso, não sei se você soube. Acho que foram umas 20 pessoas. Lista fantasma, né? Depois os alunos na verdade, esquecemos a revisão da nota de redação. Que sacanagem. Se isso tivesse acontecido antes da UERJ, eu teria ficado ainda pior. Porque fala, tá vendo a UFPR? Não dá pra confiar disso. Aí chamou o pai e a mãe. Aí eu falei, tá bom, eu tinha pedido revisão da nota de redação porque eu tinha tirado 8. E aí você falou, pede revisão porque tem chance de você ganhar. E eu não tava esperando ganhar nada, né? Tava esperando o pior cenário, tipo, me preparando a partir do pior cenário. Aí eu virei pra eles, meu pai de um lado e a mãe do outro. Gente, vamos ver primeiro a nota da redação pra ver se subiu. Porque se tivesse subido, ia ser muito... A gente ia ficar muito mais tranquilo, né? E a gente entrou lá e tinha subido um ponto. Aí os meus pais, tipo, que bom. Tá vendo, gente? Isso é uma coisa importante na história da Luísa. Muitas vezes o aluno já tá com uma nota que ele considera ok, tipo 8. Uma nota muito ok. E aí você fala, cara, o Júlio falou, eu conheço a sua redação, Luísa. Eu já corrigi quantas redações suas de UERJ. Eu conheço a sua redação. Peça revisão. O máximo que pode acontecer é seu 8 se manter. Mas vamos pedir? E ela pediu e a nota dela aumentou 1 ponto. Ela teria passado do mesmo jeito. Mas, cara, que decisão isso poderia ter trazido pra sua história. Até porque então, o desempate, eu tava muito insegura por causa do desempate. Eu errei umas biologia. E aí eu falei, poxa, então eu já saio logo na primeira, porque era biologia, depois química e depois redação. Sim. Então, eu assim, nossa, se um monte de gente ganhar ponto, eu vou caindo direto, porque vai todo mundo me passar logo na primeira parte do desempate. Então, quando eu vi que eu tinha subido 1 ponto, aquilo já me deu um alívio. Aí eu falei, tá, agora vamos ver realmente a lista. E aí foi. Abraço, pular, ligar pra familiar, foi muito bom. É uma alegria muito grande, né? E ali, realmente, aquela sensação do, será...
Passou. Depois de semanas sofrendo. Passou. Foi. E, Luísa, tudo que você viveu, assim, essa coisa da indecisão da carreira, essa experiência lá em 2020 de vou ou não vou pra outro curso, faço letras, não faço, etc, lá. No final das contas, valeu a pena? Valeu. Acho que eu tô feliz onde eu tô agora. Você sentiu que isso trouxe, assim, mais oportunidade de você realmente ter tomado essa decisão segura, madura? Sim, deu muito mais tempo pra pensar, né? Às vezes a gente olha pra essa coisa do não passei de primeira, só pelo aspecto negativo. Mas tem uma parte legal na tua história que é esse tempo a mais foi muito importante pra você realmente se aprofundar no que você queria, pra você se conhecer melhor, pra você amadurecer. E agora você tá começando a sua faculdade com uma cabeça, assim, muito mais esclarecida, né, do que vem pela frente. E é pedreira. As aulas já começaram e aquilo ali é pau de dar em dor. Tu já tá com saudade da minha aula, fala a verdade. Mas sua aula, poxa. Chega lá aquela anatomia, toma aí, tá vendo essa imagem? Vai, minha filha, grava o nome do suco, o nome do foramen, o nome... Não é diferente, o povo só reclama do cursinho, mas o cursinho tem muita coisa boa, tá? Você fica, porque eu odeio estudar. Então desiste de medicina, meu filho, porque tu vai pra faculdade, tu tá achando que tu vai fazer o quê? Só putaria, né? Não, tem muito estudo também, né? Luísa, agora aquela mensagem final. A mensagem do coração. Pros amigos que ainda estão na luta, na batalha, cheios de medos, inseguranças, achando que não vai dar certo, aquela coisa que tu já sabe bem. Tu já conhece bem essa novela aí. Deixa aquela mensagenzinha pra galera. Eu acho que o que eu posso dizer é que, assim, é um caminho muito difícil, sim. Vão ter horas que vai parecer muito, muito, muito distante. Mas é aquilo que você sempre fala. Confia no processo. Saiba que, assim, é com oscilação de produtividade, é indo mal em simulado. É assim mesmo que você chega lá. Isso é normal. Não se sinta mal por não ter ido tão bem ou não estar num momento uma semana, assim, não tão boa. Siga, assim, que você tá no caminho certo. E uma outra coisa que eu acho que é importante, mas que não é assim tão fácil de desenvolver, é acreditar que você pode passar. Acreditar, não duvide da sua capacidade de ser aprovado, porque eu acho que quando você percebe que você consegue chegar lá, você consegue ao mesmo tempo respeitar os seus limites, pra você chegar inteiro na hora da prova, né? Mas também, ter a disciplina, porque, poxa, eu posso chegar, então eu vou fazer o que eu preciso fazer pra eu conseguir desenvolver uma estratégia, pra eu conseguir ter o conteúdo e na hora realmente só aplicar e esperar até chegar o dia, a sua prova e dar tudo certo. Porque dá. Eu tô aqui pra provar que dá. Isso que você falou também é muito importante. Ter a coragem de engolir os sapos gelados que você precisa, porque você confia no processo. Você sabe que passar por aqueles desafios é o que realmente vai te preparar para chegar no dia da prova apto a ter um resultado como que você teve. Parabéns, Luísa! Deu certo, finalmente. Tudo aquilo que a gente lutou tanto, tudo aquilo que a gente acreditou tanto, aconteceu. Parabéns, curta muito essa felicidade, você merece demais. Leve toda essa bagagem, todo esse aprendizado pra sua vida acadêmica, pra sua vida profissional, que é só o comecinho. Galera, a gente espera muito que vocês tenham gostado do vídeo. Quem tiver pergunta pra Luísa, dúvida, depoimento, falar que ela é muito fofa, ela tem um sorriso fofo, meigo, deixa aqui que ela vai adorar ler as perguntinhas, as mensagens de vocês. E bora deixar aquele beijo. Beijo!